Então vamos lá, eu vou explicar como que vocês vão montar o prato de vocês. Então se vocês estão nesse programa de emagrecimento do Prev, é porque você precisa emagrecer, né? Então eu vou fazer eu criei aqui um prato padrão para todo mundo, né? Porque isso aqui é um programa em grupo, né? Então eu tinha que fazer algo que serve para todo mundo. Então você vai pegar o seu prato e vai dividir ele em 3 partes, né? Metade do prato você vai preencher com proteína, porque a proteína é o macronutriente mais importante. Ele é o macronutriente da construção. Todo o nosso corpo é feito de proteína. Osso, carne, sangue, cabelo, unha, tudo é feito de proteína. E se você não come uma quantidade adequada de proteína, o corpo vai puxar de onde tem. E é onde que tem? No músculo. Se você não come proteína suficiente, o corpo tira do músculo. Normalmente as pessoas já têm menos músculo do que ela precisa ter. Então imagina se você não come proteína o suficiente. Então nessa proposta você vai comer metade do seu prato vai ser de proteína. A outra metade do prato você vai dividir de novo. 1/4 você vai botar saladas e no outro 1/4 você vai botar o que você quiser. Então esse o que você quiser, nesse 1/4 pode ser arroz, feijão, pode ser macarrão, pode ser farofa, pode ser batata, pode ser qualquer tipo de carboidrato. Carboidrato com amido, porque salada também é carboidrato, tá, gente? Carboidrato é todo alimento de origem vegetal. Então, desde a alface até a batata, até a farinha de trigo é carboidrato, tá? Então, quando eu falo carboidrato, e nesse 1/4 é carboidrato rico em amido, né? Que o arroz, feijão, farinha, macarrão, tudo isso é rico em amido. As verduras não, elas têm muitas fibras, né? E tem pouco amido. Então, metade do prato proteína, a outra metade o que você quiser, né, o carboidrato de amido que você preferir, e você pode variar, né, um dia come arroz e feijão, outro dia come macarrão, outro dia come farofa, outro dia come purê de batata, e no outro 1/4 você vai botar a salada que você quiser também, qualquer legume que nasce acima da terra. Então assim, vegetal que nasce acima da terra, que nasce fora da terra, ele tem menos amido. Os que nascem dentro da terra têm mais amido. Então uma regrinha também que dá para vocês referenciarem os alimentos. E um outro detalhe importante. Quando vocês começarem a se alimentar, colocou o prato lá diante de vocês. Então tem algumas observações para fazer a partir desse prato. Você montou o seu prato bonitinho, né? Você pode até tirar uma foto bonita do prato. Aí tá lá a carne, né? Os carboidratos, as verduras, tá lá. Você vai começar a comer pela verdura e pela carne. Deixa o carboidrato por último. Por quê? Quando você começa a comer pelo carboidrato, e é muito comum na nossa cultura, como a gente tem uma cultura, uma população de muita pobreza, né? A gente sempre deixa a carne por último, porque a gente gosta mais da carne, né? Você deve perceber isso, e muita gente come assim, come primeiro arroz e feijão e deixa a carne por último. Essa é uma prática muito ruim. Por quê? Quando você começa pelo carboidrato, o seu estômago está vazio quando você começa a se alimentar, né? Então tudo que entra primeiro absorve mais rápido. E o carboidrato ele tem uma absorção muito rápida, porque a digestão do carboidrato começa na boca. A digestão da carne, não. A digestão do carboidrato começa na boca por quê? Além dos dentes, porque o dente faz parte da digestão, né? A boca faz parte da digestão, os dentes trabalhando. Então, além da mastigação, na boca tem a amilase, que é uma enzima que digere amido. Ela quebra o amido. Então, quando você come um alimento rico em amido, ele começa a digestão já na boca. Quando ele chega no estômago, ele já está praticamente pré-digerido. Então, com isso, ele absorve mais rápido. Por isso que o carboidrato, a gente fala na nutrição que ele é um gerador de fome. Porque é um macronutriente que você come ele e ele digere muito rápido. E quando acaba a digestão, você já está com fome de novo. Tá? Então, e o que acontece? Quando você come o carboidrato livre, ele desce primeiro no seu estômago vazio, ele gera um pico. Ele gera um pico de glicose, que depois gera um pico de insulina, porque a insulina é um hormônio que tira essa glicose da corrente sanguínea e joga para dentro da célula. Então, sempre que você come, você precisa de insulina. Tanto que quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, tem que injetar insulina, tem que usar insulina endógena, né? Exógena. Então, você sempre vai acionar a insulina. Só que o carboidrato, como ele libera muito açúcar, ele libera muita insulina também. Então, esse pico é inflamatório, ele é pró-inflamatório. É esse pico na alimentação que gera aquele marcador de hemoglobina glicada. O que é uma hemoglobina glicada? É uma célula de hemoglobina, que é uma célula do sangue, que é uma célula que tem uma função de carregar nutrientes. Ela é glicada como? Tem tanto açúcar sobrando no teu sangue que esse açúcar envolve essa molécula de hemoglobina. Ela carameliza. Imagina uma pipoca doce. É isso que acontece com a hemoglobina. Quando ela sofre esse processo de glicação, ela perde a função. Então,
quando você faz uma alimentação que evita o pico, que evita esse pico, é uma alimentação anti-inflamatória. Então essa é a proposta desse projeto também, que a sua alimentação seja anti-inflamatória. Então uma alimentação anti-inflamatória não é só adicionando alimentos anti-inflamatórios, é também evitando o pico glicêmico. Então como é que a gente faz isso? Olha essa imagem. A mesma refeição, com carne e com batata. Se você começa a comer a batata antes da carne, gera um pico. Se você começa pela carne, depois a batata, não gera um pico, gera um morrinho baixo. Então isso é que a gente espera nesse tipo de alimentação. Você vai começar pela carne, depois a verdura, depois, por último, o carboidrato. Ou pelo menos quando já comeu a metade da carne, aí você já pode também começar a comer um pouquinho de carboidrato. Não precisa deixar totalmente por último, se você não quiser. Então é assim que você vai evitar esse pico. Se você fizer tomar esse detalhezinho, esse pequeno detalhe como uma regra para isso você pode levar para sua vida toda. Todo tipo de refeição que você for fazer, nunca começar pelo carboidrato. Já é uma regra que já vai te ajudar assim a longo prazo para o resto da vida. Tá? E outro detalhe, a mastigação. Tem que mastigar bastante, Por quê? A mastigação faz parte da digestão. Se você não mastiga bem, desce o alimento inteiro para o estômago. O estômago não tem dente. A gente não é galinha, né? A moela da galinha consegue quebrar o milho. A gente não. Quem aqui não já comeu milho e saiu o milho inteiro no cocô? Porque quando você come milho, ele é lisinho, né? Tende a escorregar alguns sem passar pelos dentes. Passa direto pelos dentes e desce inteiro. Se descer inteiro, vai sair inteiro. E quando sai inteiro, não há absorção. E pior, ele fermenta, né? Alimento inteiro no intestino fermenta e causa gases. Então, a mastigação é fundamental. Aí não tem aquela regra de, tem que mastigar 30 vezes. Não, não é essa a regra. A regra é, o alimento já está pastoso? Como é que é a comida de um bebê que não tem dente ou de um idoso que não tem dente? Não é pastosa? A comida pastosa é uma comida para quem não tem dente. Então, essa é a consistência da comida que tem que descer para o estômago. Você tem que mastigar até a comida estar pastosa. Não pode ser aquela direita, esquerda, porão. Mastigou um pouquinho e desce. Por quê? Vai chegar inteiro no estômago e você não vai ter absorção. E vários alimentos, vários tipos de carboidratos são fermentáveis e aí gera gases. A carne também, quando é mal mastigada e que desce inteira, ela produz um gás muito fedorento, que é porque tem bactérias lá no intestino que elas têm até uns nomes esquisitos. Ó. Uma é cadaverina e a outra é putrefina. Elas se alimentam de carne mal digerida e geram um peido muito fedorento. Tá? Então, assim, isso é porque você não mastiga direito. Então, essa mastigação também é fundamental para o emagrecimento e para a saúde, para poder absorver todo o nutriente do alimento. Então, sem boa mastigação, não tem absorção de nutrientes. E um corpo fraco, mal nutrido, ele sempre vai estar com fome. Então, entende que é um ciclo vicioso? Se você não se alimenta bem, você está sempre com fome. Se você está sempre com fome, você se alimenta mal. E assim por diante. E um outro detalhe é, quando você passa a mastigar mais, você leva mais tempo essa refeição dura mais tempo. Sabe aquela pessoa que senta e ela gosta da comida quente e ela come em 10 minutos? Essa pessoa tende a engordar mais do que a outra que come mais devagar. Por quê? O cérebro, ele tem um tempo que ele precisa para entender que você está saciado. Nós temos 2 hormônios que trabalham nessa parte da digestão, que um é a grelina e o outro é a leptina. A grelina é produzida no estômago, que ela te dá a sensação de fome. A leptina, ela é produzida a partir de gorduras lá no intestino, que é ela que vai sinalizar que você já está saciado. Então, se você tem... Só que ela tem um prazo, ela tem um tempo para essa informação que ela gera chegar no cérebro. Não é assim, instantâneo. E esse tempo leva mais ou menos 20 minutos. Então, se você tem um hábito de comer rápido, você tende a comer mais. Por quê? Você acaba de comer aquele prato em 10 minutos. Você continua com fome. Só que não é uma fome real. Você já comeu o suficiente, mas você ainda não deu tempo para o cérebro entender que você está saciado. Então, você tende a repetir aquele prato porque você tem a sensação que ainda está com fome. Entendeu? Então, para que a leptina chegue, a informação da leptina chegue no cérebro, você precisa de pelo menos 20 minutos. Então, como é que você consegue isso? Tem que comer devagar. Então tem que mastigar e você come devagar. Quando você come devagar, você entende que aquele prato foi o suficiente. Se você comer rápido, esse prato que eu propus para você, você vai achar que foi pouco, você vai continuar com fome. Então é um detalhe que faz toda a diferença no seu emagrecimento. Porque é muito comum você comer mais do que você precisa. E se você come mais do que você precisa, o corpo vai usar, vai transformar em energia, vai pegar o nutriente e o que sobrar ele transforma em gordura.
porque o corpo não desperdiça nada. Então, essa panceta que a gente tem aqui, né, essa capa de gordura que a gente tem, essa picanha que a gente tem aqui na barriga, ela é fruto disso, de se alimentar mais do que precisa. Então, se você observar esses pontos que eu trouxe aqui para você, você vai conseguir emagrecer nesse projeto, tá bom?